Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman, professor de matemática da Rede Estadual de Ensino do Maranhão. Mais uma vez aqui com vocês na TV Educação, no programa Fique em Casa Aprendendo, para mais uma aula de matemática para os alunos da segunda série do ensino médio. Galera, nós vamos estudando trigonometria, né? Começamos a fazer o estudo da trigonometria. Esse é o assunto do nosso quarto bimestre, nosso quarto período do ano letivo de 2021, tá? Então nós estamos falando, né, desse assunto. Já falamos aqui das razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente, tá? Já falamos aqui dos ângulos notáveis, que são os ângulos de 30, 45 e 60, pelos quais a gente tem que saber o valor do seno, do cosseno e da tangente. Falamos aqui de lei do seno e lei do cosseno, tá? Fizemos já uma aula de exercícios. Convido vocês a assistirem essas aulas, já estão disponíveis na plataforma Gonçalves Dias, no canal do YouTube. Assistam as aulas. E hoje a gente vai reforçar o conteúdo de lei do seno e lei do cosseno na resolução de mais alguns exercícios. Tá? Vamos fazer uma parte 2 da resolução de exercícios da lei do seno e lei do cosseno. Beleza? Então acompanhe comigo, pegue, faça as suas anotações e vamos para a aula. Olha só, galera, vamos lá. Calcule o valor de x. Eu tenho um triângulo aqui, ABC. Um lado mede x, outro lado mede 15 raiz de 2. E eu tenho dois ângulos, um de 30 e um de 15 graus. Como é que eu poderia encontrar o valor de x aí nesse triângulo? Olha só, aí você tem duas possibilidades, né? Você tem ou a lei do seno ou a lei do cosseno, tá? Porque aqui não é um triângulo reto, não é um triângulo retângulo. Então, eu vou usar ou a lei do seno ou a lei do cosseno. Ora, para usar a lei do seno, eu preciso de dois ângulos e dois lados, né? Então, veja só. Como é que se fala, como é que se dá a lei do seno? Um lado ela é proporcional ao seno do ângulo oposto a esse lado. Por exemplo, esse x está para o seno de 30, né? Assim como 15 raiz de 2 está para esse ângulo aqui do vértice B. Eu preciso, então, para aplicar a lei do seno, saber quanto é que mede esse ângulo aqui, ó. Isso fica fácil quando a gente lembra que a soma dos ângulos internos de um triângulo mede 180. Tá? Então, se eu já tenho um ângulo de 30 e um ângulo de 15, 45, eu lembro o que falta para 180. Tá? Falta quanto? Falta 135. Então, esse ângulo aqui é 135 graus. Certo? Porque a soma dos ângulos internos mede 180. Aí, turminha, eu posso agora aplicar a lei do seno. Olha só. Esse lado x está para o seno de 30. Seno de 30 graus. Assim como esse lado que mede 15 raiz de 2. 15 raiz de 2 está para o seno de 135. Seno de 135. Beleza? Então, basta agora eu substituir o seno de 30 pelo seu valor, que 30 é um ângulo notável, né? Aqueles que a gente tem que saber, e também o seno de 135. Então, vamos substituir aqui os valores. Então, você vai ter x, o seno de 30 vale o meio, né? Então, fica x sobre o meio, igual a 15 raiz de 2. Professor, seno de 135, o 135 não é um daqueles ângulos notáveis. Aí você lembra do que a gente falou na aula passada. O seno de um ângulo, ele é igual ao seno do seu suplementar. Então, por exemplo, o que é suplementar? É aquele cuja soma é 180. Então, quem é o suplementar de 135? É 45. Por quê? Porque 135 mais 45 dá 180. Então, o seno de 135, ele tem o mesmo valor do seno de 45. No caso do cosseno, aí é o oposto. Tá? Então, o seno de 135 tem o mesmo valor do seno de 45 graus, que é raiz de 2 sobre 2. Certo?
Beleza, turminha? Agora é só desenvolver essas contas, né? Aqui eu posso fazer, antes de fazer meio pelos extremos, eu posso resolver essa divisão de fração, né? Que conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então fica x multiplicado por 2 sobre 1. A mesma coisa do outro lado. 15 raiz de 2 e vai multiplicar 2 sobre a raiz de 2. Inverte, né? Faz o inverso, 2 sobre raiz de 2. Certinho? Então, o que nós podemos fazer? Esse lado aqui vai dar 2x sobre 1. Nesse caso aqui, eu posso cancelar o raiz de 2 com a raiz de 2, porque a divisão dá 1. 15 vezes 2 dá 30. Tá? Nem precisa colocar esse 1 aqui embaixo. Não precisa. Tá? Então, vai ficar x igual a 30 dividido por 2. Eu encontrei aqui 15. Né? Então, meu x ele vale 15. Então, encontrei a medida x ali aplicando a lei do seno. Tá? A letra B, como é que eu vou resolver? A letra B, turma, você vai aplicar a lei do cosseno. Porque, veja bem, nesse caso, quando é que eu aplico a lei do cosseno? Quando você tiver dois lados, né, que são consecutivos, o ângulo formado entre esses dois lados e você quer o lado oposto. Tá? Então, quando você tiver uma situação dessa, onde você quer um lado, você tem os outros dois lados e tem um ângulo formado entre eles, e aí você pode aplicar a lei do cosseno. Tá? A lei do seno eu preciso pelo menos de dois ângulos. Tá? Na lei do cosseno, só um. E os dois lados, aí eu preciso da medida de dois lados. Certinho? Então, lembrando como é que é a lei do cosseno, vai ficar como x ao quadrado, né? X ao quadrado igual a soma dos dois aqui ao quadrado. Então, 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado. É isso? Menos duas vezes esses duas medidas. Duas vezes o 3 e o 5. Multiplicado pelo cosseno do ângulo formado entre eles, no caso, o cosseno de 120 graus. Certo? Tá? Beleza. Aplicou a lei do cosseno, a gente vai só agora resolver essa expressão aqui, calcular essas potências, né? Substituir o cosseno de 120 pelo seu valor, tá? Vamos desenvolver o cálculo. Então, você vai ter x ao quadrado igual a 9, né? Mais 25, menos 2, vezes 3, vezes 5. Ó, o cosseno de 120, vai ter o mesmo valor do cosseno do seu suplementar. Mesmo valor não, oposto, né? Mesmo valor se fosse seno, como aconteceu aqui, ó. No cosseno é o valor oposto. Que é o suplementar de 120, desculpe, é 60. Então, o cosseno de 60 vai ser igual a menos o cosseno de 120. Ou o cosseno de 120 menos o cosseno de 60. Tá? O cosseno de 60 é 1/2. E o de 120, menos 1/2. Beleza? Então, vamos substituir aqui por menos 1/2. Ok, turminha? Então, vamos lá. X ao quadrado vai ser igual a 9 mais 25. Turminha, eu posso cancelar esse 2 com esse 2, ó. Beleza? Menos com menos vai dar mais, né? Então fica mais 15, né? Mais 15. Certinho? Então nós vamos ter x ao quadrado igual a 49. Certo? E o x, então, vai ser igual a raiz quadrada de 49. Certo? Raiz quadrada de 49 é 7. Pronto. Encontrei o valor de x aplicando a lei dos cossenos. Certinho, turma? Olha, eu coloquei aqui uma aplicação, até já fiz um exercício desse em vídeos anteriores,
mas eu vou reforçar com vocês, porque é uma aplicação lá da física. Você pode usar nas aulas de física, que é o cálculo da força resultante, né? O que é a força resultante? É aquela força que ela sozinha tem o mesmo efeito que as outras forças atuando juntas. Vai chamar de força resultante. Tá? Então isso aqui é usado lá na física. Ok? Então veja só. Aqui na questão ele diz que tem uma força F1 que mede 10 newtons, né? 10 newtons. Uma força F2 que mede 5 raios de 3. E essas duas forças, elas estabelecem entre si um ângulo de 30 graus, tá? Olha, onde é que passa aí a força resultante? A gente fecha, a gente fala de lei do paralelogramo, né? Você vai fechar aqui, ó, um paralelogramo. Passa aqui, uma paralela ao eixo F2, ou a força F2, que é um vetor, né? E aqui também, ó, até encostar nesse ponto, tá? Da origem, né, ou do ponto de encontro das forças, você vem e traça essa força aqui. Essa aqui é a força resultante, tá? Então, turma, o que a gente pode fazer? A gente pode trabalhar com esse ângulo aqui, ó, com esse triângulo aqui, ó, onde aqui eu tenho a força F1, esse aqui seria o F2, tem o mesmo valor desse aqui, ó, já que isso aqui é um paralelogramo, certo? Esse ângulo aqui, turma, é um ângulo de 15 graus, que ele dividiria esse ângulo de 30 em duas partes iguais. Esse aqui também, um ângulo de 15 graus, certo? E esse outro ângulo aqui seria 150 graus, tá? Por que 150? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo mede 180 graus. Certinho? Então você pode aqui encontrar a força resultante, aplicando a lei dos cossenos. Tá? Então essa força resultante ao quadrado vai ser igual a 10 ao quadrado mais 5 raios de 3 ao quadrado, certo? Menos 2 vezes eles dois, que é o 10 e o 5 raios de 3, multiplicado pelo cosseno de 150, certo? Apliquei aqui a lei dos cossenos para encontrar a força resultante. Então vamos fazer a conta. Então a força resultante vai ser igual a 100 mais. Ó, 5 ao quadrado dá 25. A raiz de 3 ao quadrado dá 3. Então fica 25 vezes 3, que dá 75. Certo? Menos 2 vezes 10 vezes 5 raiz de 3. Quanto é o cosseno de 150? É o oposto do seno de 30, que é o suplementar dele. Então, o seno de 30 dá raiz de 3 sobre 2. Então, no caso aqui vai dar menos raiz de 3 sobre 2. Certinho? Então, vamos ver quanto é que vai dar isso aqui. Então, a força resultante vai ser igual a 100 mais 75. Olha só, se você multiplica, aqui você pode cancelar esse 2 com esse 2. Beleza? Quando multiplica raiz de 3 por raiz de 3, dá raiz quadrada de 9. E a raiz quadrada de 9 é 3. Então aqui vai ficar 3 vezes 5, dá 15. Né? 15 por 10 dá 150. Então aqui vai ficar mais 150. Beleza? Então, turminha, é só você agora somar esses valores. Lembrando que essa força resultante é ao quadrado. Então, você vai ter que a força resultante ao quadrado vai ser igual a 100 mais 150 dá 250. 250 mais 75 dá 325.
Então, você tem que a força resultante vai ser igual a raiz quadrada de 325. Como não é um valor exato, você pode deixar assim, ou pode então simplificar essa raiz, certo? Então, você encontrou aí uma aplicaçãozinha para a física aí da lei do cosseno. Para fechar nossa lista, né? Ele deu no triângulo ABC, tem-se que a medida do ângulo B é 45. Então, quando você coloca isso aqui, esse B, e coloca um chapéuzinho, quer dizer que é o ângulo referente ao vértice B. Tá? E aqui também, ângulo C, 30 graus. A medida B, 5 raiz de 2. Ele quer saber quanto é que vale essa medida X. Então, vamos lá, vamos aplicar aqui. E aqui um espaço para a gente poder responder a nossa quarta questão. Olha só, então, turma, nesse caso você vai usar, terceira questão, na verdade, a lei do seno ou a lei do cosseno. Ó, você pode usar a lei do seno, você tem dois ângulos, ó, tá? É o lado sobre o seno do ângulo oposto. Existe a proporcionalidade. Então, você vai colocar como x sobre o seno de 45, está para o seno de 45 graus, assim como 5 raiz de 2 está para o seno de 30 graus, certo? Sempre um lado com o seno do ângulo oposto a esse lado. Essa é a proporcionalidade que existe aí entre lado e seno. Certinho? Então, x sobre o seno de 45, ou x está para o seno de 45, assim como 5 raiz de 2 está para o seno de 30. Beleza, vamos agora substituir os valores, turminha. Substituindo, você vai ter x sobre raiz de 2 sobre 2, ângulo notável, a gente tem que saber, né? 5 raiz de 2 sobre o seno de 30, que é 1/2, certo? Bom, vou fazer essa divisão aqui, né? Conservando a primeira e multiplicando pelo inverso da segunda. Eu vou ter x, que multiplica 2 raiz de 2, igual a 5 raiz de 3, multiplicado por 2 sobre 1. Ok? Então, nós vamos ter o quê? 2x sobre a raiz de 2. Né? Multiplicando aqui direto, né? Esse 5 eu multiplico pelo 2, vai ficar 10 raiz de 2 sobre 1. Certinho, turma? O que a gente pode fazer aqui? Produto dos meios pelo produto dos extremos. Tá? Se eu faço isso, eu vou encontrar o quê? Eu vou encontrar 2x igual a 10 raiz de 4. Eu posso multiplicar a raiz de 2 pela raiz de 2. Certo? Da raiz quadrada de 4. 10 multiplicado pela raiz quadrada de 4. Beleza? Então, 2x vai ser igual a 10 multiplicado por 2. Que a raiz quadrada de 4 é 2. Então, nós vamos ter 2x igual a 20, né? 2x é igual a 20. X vai ser igual a 20 dividido por 2. X vai ser igual a 10. Certo? Então, essa medida desconhecida aqui é igual a 10. Certo? Então, preste bem atenção, turma, porque às vezes ele não dá as medidas na figura, mas ele fala assim, ó. Coloca só a figura sem nada. Então, você tem que entender medida de B 45. Quer dizer que a medida do ângulo referente ao vértice B mede 45. A medida do ângulo referente ao vértice C mede 30. O lado AB. Então, essas coisas da geometria é importante que a gente saiba também. Beleza? Então, na aula de hoje, a gente estudou, reforçou o estudo da lei do seno e da lei do cosseno. Fizemos aí bastante exercício, tem bastante conteúdo aí para vocês, tá? Espero que tenha entendido, espero que tenha ajudado. Já sabe, hashtag fica em casa aprendendo.